Sejam bem-vindos a mais um episódio do Gente que Pode, esse podcast que dá voz à diversidade. Eu sou Vânia Ferreira, estou aqui com a minha amiga Juliana Gulardins e Heloíse Guion. E a nossa convidada de hoje é Fernanda Bianchini Saad. Fernanda Bianchini, ela é bailarina, fisioterapeuta, empresária e palestrante. É casada, mãe de 3 filhos e é fundadora e presidente da Associação Fernanda Bianchini, onde atua como voluntária desde 95, né? Ela é responsável pela Companhia de Balé de Cegos, o único grupo de balé profissional no mundo formado por deficientes visuais. Foi premiada diversas vezes ao longo desses 29 anos pelo método Fernanda Bianchini, incluindo o Prêmio Juscelino Kubitschek. Fernanda, seja muito bem-vinda, é um prazer enorme ter você com a gente aqui. Prazer é todo meu estar aqui com vocês num podcast tão especial. E eu queria dizer que eu sou uma mulher de pele clara, olhos claros, cabelos castanhos claros, na altura dos meus ombros. Estou vestindo uma camisa estampada nas cores rosa, azul e branca. Só para aqueles que não podem me ver, Maravilha. imaginarem como eu sou. A gente já começou o podcast aprendendo que a gente também precisa dessa audiodescrição, né? Sempre. Eu sou Juliana Gulardins, sou uma mulher de pele branca, cabelos loiros, estou vestindo a blusa com a logo do nosso podcast verde. Me ensina mais, Fernanda. O que falta na descrição? É isso. É isso, ótimo! É isso aí. Fernanda, fala pra gente, já para iniciar aqui, como que surgiu a Associação de Balé e Arte para Cegos? Bom, foi um grande desafio que foi lançado na minha vida. Eu tinha apenas 15 anos de idade. Eu visitava o Instituto de Cegos Padre Chico, no Ipiranga, em São Paulo, no qual meus pais eram voluntários. E eu nunca fui uma boa bailarina, eu sempre fui aquela da terceira, quarta fila, muito dedicada, mas nunca fui boa. E eu tinha acabado de sair de uma aula de balé. E a irmã viu a minha postura e falou, nossa, que bela postura. As crianças que não enxergam aqui do Instituto têm uma postura tão arcaica, tão fechada, tão cifótica, né? Que é quando os ombros são caídos para frente. Você não quer vir ensinar balé para as crianças cegas do Instituto? Eu falei, eu ensinar balé? Mas, irmã, eu nunca dei aula na minha vida. Então, naquele momento, eu me considerava totalmente insegura e incapaz para começar um trabalho tão especial com meninas tão especiais. Foi aí que meus pais, que estavam do meu lado, falaram as palavras mais sábias que eu ouvi na minha vida ao longo de todos estes anos. Meus pais falaram, filha, nunca diga não para um desafio, pois são sempre destes desafios que partem os maiores ensinamentos que nós temos nas nossas vidas. Hoje, você não sabe o porquê desse convite, mas um dia você vai entender. E eu aceitei, eu disse sim para esse desafio, sem saber como eu iria começar. E há 29 anos eu muito mais aprendi, foi o trabalho voluntário que mais me enriqueceu como ser humano. Através desse projeto eu aprendi todos os dias a fechar os olhos da visão, que são extremamente preconceituosos, abrir os olhos do coração e enxergar o mundo com mais essência, com mais verdade e com a verdadeira inclusão. Incrível. Muito Que bacana. lindo. E você que convive diariamente com deficientes visuais, como é o cenário da deficiência hoje no Brasil? Da deficiência visual, no caso. Bom, se a gente for... isso é uma coisa que eu sempre falo muito. As pessoas não têm noção da quantidade de pessoas com deficiência no mundo. Mais de 1 bilhão, né? De 25% da população mundial tem algum tipo de deficiência. Então, seja visual, motora. Se a gente está falando muita disso, a gente não está falando mais de uma minoria. Não. A gente eu está falando falo de um que é uma quarto. minoria de milhões, quando eu falo assim, né, do que está próximo, né, mas é uma minoria de bilhão, então, assim, não é tão minoria assim. Não é uma minoria, para ainda a gente ter que falar sobre a necessidade de que o lugar da pessoa com deficiência é onde ele quiser. Então, no Brasil, né, a grande maioria, né, é com deficiência visual e também baixa visão. Muitos, infelizmente, por falta de recursos, pessoas que têm descolamento de retina e o médico manda ir para casa e fala que não é nada, e aí não deu mais tempo de fazer a cirurgia. Então, assim, são histórias que a gente escuta que, assim,
deveria ser inaceitável mesmo, né? Então, aí eu acredito muito, sabe, na lei da inclusão, ela é necessária, mas eu acho que a maior lei da inclusão é a acessibilidade atitudinal, né? É o ser humano acreditar no potencial do ser humano e dar oportunidades para que todos possam se desenvolver, né? Então, quando eu fui, por exemplo, da minha primeira aula, eu imaginei que elas iam estar prontas, de coque, sapatilha, meia calça. E elas estavam descalças, cabelos soltos, calça jeans. Eu super decepcionada, falei, vocês que vão fazer balé? Elas me devolveram 3 perguntas. Balé? O que é balé? Quem é você e aonde você está? Não. Aí quando elas começaram a me tocar, me sentir, eu falei, meu Deus, essas meninas não estão me vendo. Eu vou ter que emprestar o meu corpo para que elas aprendam os movimentos tão lindos do balé clássico, mas que naquele momento, tudo que eu sabia de balé não significava nada. Então, eu tive que fechar os meus olhos, entender como as pessoas com deficiência visual entendiam o mundo, para que eu pudesse apresentar o meu mundo da dança clássica, que era o que eu estava disposta a apresentar. Então, quando eu falo da acessibilidade atitudinal, é isso. É a empatia que eu até substituiria por compaixão. É você se colocar no lugar do outro verdadeiramente. Hoje, as pessoas têm que entender, o fisioterapeuta, Sim. que o paciente, ele não vai ter o mesmo resultado com aquela mesma atividade, com aquele mesmo exercício, com aquela mesma técnica. O professor tem que entender que o aluno não vai aprender matemática da mesma forma, que vai ter que ensinar para a Ju de uma forma, para o outro aluno de outra forma. E eu falo que eu sou da época do Thundercats, né? E ele levantava a espada e falava assim, me dê uma visão além do alcance. E eu acho que o que está faltando para o ser humano é isso, é ter uma visão além do alcance. Porque limitações todos nós temos, né? E assim, eu já nem falo mais da quantidade de pessoas com deficiência, porque todo mundo aqui era bom em português e matemática? Não. Não. Geralmente quem é de um não é do outro. Então, por que essas limitações não nos impediram de chegar onde a gente queria? E por que a limitação da pessoa com deficiência limita? Teve uma campanha esse ano, no dia 21 de março, sobre a conscientização da trissomia do 21, que é a síndrome de Down. E o slogan da campanha desse ano era valorize as potencialidades e respeite os limites. Então, assim, é você valorizar o que tem realmente de potencial, mas entender que aquela pessoa também tem limitações, porque quando você não entende também as limitações, você não dá o suporte adequado, que é exatamente o que você estava falando. E eu acho que talvez o grande problema da empatia seja justamente como você disse, eu acho que quando a gente tenta se colocar no lugar do outro, a gente se coloca com a nossa percepção de vida e de mundo e de história. E nós temos histórias, nós 4 temos histórias diferentes, vidas diferentes. Então, eu entender que mesmo que eu não sinta e eu não esteja naquela situação daquela pessoa, eu tenho que validar como ela se sente, a necessidade dela, mesmo que para mim não faça necessariamente sentido, né? Porque eu não tenho como saber como você se sente. Mas se você está sentindo e para você isso é importante, então eu tenho que te acolher. Então, eu acho que essa noção das pessoas de que ai, mas eu no lugar dele eu conseguiria. Ai, no lugar dele eu faria. Mas você não tá é naquele outra lugar. pessoa. Você não tá, Você tem uma outra história, né? Você vem de um outro contexto. Então, eu sempre falo, às vezes até dentro da mesma casa, pessoas que vivem uma vida semelhante, elas reagem às coisas diferentes, como a gente acha que a gente pode sentir o que o outro sente e validar ou não o que ele sente. Então, a gente tem que sempre validar. Porque se para aquela pessoa aquilo é relevante, então realmente é relevante. Exatamente. Porque acho que a grande pergunta que a gente se faz aqui é por que é tão difícil o ser humano aceitar a diferença? Que o que nos faz humanos é ser diferente, Sim. né? E é essa capacidade de se conectar com o outro, né? E por que a gente tem perdido isso, Mas né? você sabe que eu fui muito criticada por mães de pessoas com deficiência, porque eu não tinha filhos com deficiência. Então, que eu não entendia essa dor. E por muitas vezes eu abaixava a cabeça e falava, realmente, eu não entendo a sua dor.
né? Eu não vivo. não vivo diariamente o que você vive. E aí teve uma vez que eu estava num seminário bem importante, com muitas pessoas, muitas pessoas. Naquele dia eu tive uma força. Eu falei, então, realmente... Porque as pessoas acho que entendiam que me desestabilizavam quando vinham com essa questão. Eu falei, então, realmente, eu não tenho uma pessoa com deficiência e quem determina quem vai ter não sou eu, né? É Deus. E mesmo não precisando lutar por essa causa, eu luto por uma causa que não precisava ser a minha. Nunca mais ninguém falou absolutamente nada. Então é isso, a gente tem que entender que o dedo na cara, o julgamento vem a todo momento para todos. Para Sim. mães com crianças com deficiência e para as mães que também não têm. Não tem. Como se eu fosse culpada por eu não ter e querer fazer uma associação para cuidar dessas crianças que têm. Mesmo as minhas professoras na época, quando eu comecei, falaram, balé para cegos, impossível. Impossível, elas não vão imitar os movimentos através do espelho. Você não é boa bailarina, você não é professora, você não tem experiência. Hoje são pessoas que aplaudem muito o trabalho, fizeram o curso da metodologia, têm a nossa metodologia e são super parceiras, mas naquele momento elas também achavam que não seria capaz por eu não ter formação naquele momento para isso, né? Eu tinha apenas 15 anos de idade e eu fui buscar uma formação. Eu fui me formar em fisioterapia, eu tenho um currículo incrível dentro da fisioterapia. A tese de mestrado foi em distúrbio do desenvolvimento, que é quando você aproveita o potencial do ser humano dentro daquilo que ele tem e não fica forçando aquilo que ele não tem. Eu vou pôr uma sapatilha de ponta num cadeirante e fazer ele dançar em pé? Não, isso é uma utopia. Mas quando eu olhava as bailarinas com deficiência visual, eu falava, por que não pôr sapatilha de ponta ali? Então eu ficava me provocando. Porque a literatura científica fala que isso não pode. Mas será que alguém já tentou? Eu vou tentar. Então, para eu receber a minha defesa, eu tive que mostrar um vídeo que tudo que estava escrito era verdadeiro. Porque as pessoas não acreditavam que era possível uma bailarina cega ficar girando num eixo. Mas a gente conseguiu. Então, assim, a gente foi desafiando a própria ciência. Eu não queria que fosse um trabalho voluntário, bonitinho para os olhos das pessoas. Porque quando eu comecei, qualquer coisa que fazia com a pessoa com deficiência estava bom. Nada precisava ter excelência. Tudo estava bom, todo mundo aplaudia, estava tudo certo. E algumas coisas me incomodavam, né? E aí eu fui buscar na ciência as respostas que eu precisava para aquilo que dava errado. Quando uma aluna minha caiu do palco, porque o meu referencial era diferente do dela. Quem errou fui eu ali. Eu falava para ela ir para trás e ela estava para frente do palco e não para trás do palco. Então, eu fui buscar na ciência, que é isso que a gente traz no curso do método Fernanda Bianchini. Para fazer com que as pessoas não errem como eu errei, como os outros professores erraram, né? É ensinar outras pessoas a multiplicarem, porque a gente não vai conseguir chegar em todos os lugares. E eu tenho o maior orgulho de dizer que a metodologia já está em outras capitais e estados brasileiros, e também na Austrália, em Portugal, na Argentina, nos Estados Unidos e na Polônia. Porque nós queremos ser o sim de tantas mães e alunos que ouvem um não, né? A arte, ela é capaz, sim, de transformar vidas. Ela é capaz de colocar protagonismo, deles serem aplaudidos pela bela arte, deles lotarem plateias, que eram coisas que antigamente as pessoas não achavam. Os pais falavam, nossa, eu nunca imaginei que meu filho um dia fosse ser aplaudido na vida, né? E aplaudido pelas suas competências e potencialidades, não só, né, fez de qualquer jeito, não, ele fez muito bem e muito... Porque os talentos, quem dá é Deus. Quando Deus dá um talento, ninguém tira. A gente precisa potencializar esses talentos. Dar a oportunidade para que os talentos floresçam, sim, né? Sim, exatamente. Agora, se o professor não for inovador, se as fisioterapeutas, os terapeutas não forem inovadores, né? Fica difícil. Fica mais difícil. E o que a gente faz dentro do ambiente terapêutico, ele tem que extravasar para fora, né? Então, não adianta eu chegar ali na terapia, fazer 50 minutos, 1 hora de terapia e aquilo ser uma coisa que morre quando o paciente sai da sessão. Tem que extravasar, né? Tem que fazer parte da vida. Aquilo tem que beneficiar a qualidade de vida dele. E até falando disso, quais são os benefícios da dança e da arte
para a pessoa com deficiência de uma forma geral, você vê a arte como uma importante instrumento assim de potencialização de inclusão social? Com certeza. E, na verdade, eu vejo a arte como uma forma de reabilitação. Eu tenho uma história da Mariane Mayumi. Ela chegou na Associação Cadeirante. Ela era bailarina quando ela era pequena. Ela tem uma doença degenerativa, miastenia graves. Teve várias crises, várias internações. Ela ficou até sem respirar, respirando através de respirador mesmo. E quando ela estava na cadeira de rodas, porque assim, depois que a gente desenvolveu toda a metodologia, através do toque, da percepção corporal, chegou uma avó com uma criança com múltiplas deficiências. E falou, você faz um trabalho tão bonito com a pessoa com deficiência visual, você vai falar não para minha neta? E eu não falei não para a Júlia. E hoje a associação, são mais de 400 alunos, dos 3 anos até terceira idade, tendo suas vidas transformadas através da arte. E não são mais pessoas apenas com deficiência visual. Então, pessoas com deficiência visual, baixa visão, intelectual, auditiva, motora. E também pessoas que têm outras vulnerabilidades sociais e que não têm deficiência, porém outras limitações. Então, a Mayumi já sabia que na associação tinha um grupo de cadeirantes. E ela foi fazer aula lá, mas ela não imaginava como que um cadeirante poderia dançar. Ela foi ganhando forças, né? Nós temos uma equipe também da saúde, com médicos, fisioterapeutas, temos pilates, yoga, tai chi, outras atividades, né? Além da música, da dança e do teatro. E ela começou a fazer aulas de pilates, começou a ter força para fazer aula em pé na barra, e depois, quando cansava, sentava na cadeira. Com isso, ela foi ganhando autonomia, foi para o andador. E hoje a Mariane Mayumi está dançando na sapatilha de ponta. Todas as amigas dela com miastenia grave estão nas camas ainda. Então, ela acabou sendo uma referência para as pessoas que têm a mesma doença que ela, que estão muito mais limitadas que ela. Hoje, ela é uma das principais bailarinas da associação, dançando na sapatilha de ponta, fazendo todo um trabalho de reabilitação junto à Físio Bianchini, que é uma super parceira mesmo da associação. Hoje os alunos procuram as nossas clínicas, né, junto com as minhas sócias, né, que a Ju conhece, a Ana Lívia, a Elisa, porque lá toda a nossa equipe é preparada para trabalhar e para desenvolver as pessoas com deficiência, porque não são todas as clínicas de fisioterapia também que estão prontas para isso. Então, hoje a Mayumi, ela fala, eu fui reabilitada e curada pela dança, pela arte, pelo balé clássico. Então, hoje a gente até percebe que alguns alunos deixam de ir nas suas terapias, que não é o que a gente quer, não é, muito pelo contrário. Alguns alunos deixam de ir para a escola para fazer todas as atividades dentro da Associação Fernanda Bianchini, porque lá eles se sentem verdadeiramente acolhidos. Então, são mães que falam, meu filho não vai para a escola porque lá ele fica o dia inteiro sentado sem ninguém falar com ele. Ah, meu filho não vai mais para fisioterapia porque ele cansou. A gente está vendo que ele está se desenvolvendo mais aqui do que na própria sessão de fisioterapia. Então, isso para nós é muito triste, porque a gente quer que eles façam tudo. Sim. Né? E a gente quer que as pessoas se preparem para tudo isso também. Mas acho que a grande questão é que vocês propulsionam o empoderamento. Então, esse exemplo que você trouxe, né? Ela não ficou, a miastenia é uma doença progressiva, ela continua tendo o diagnóstico, mas ela se sente curada, empoderada através da dança para manter esse cuidado de longo prazo. Né? Talvez sem depender do profissional de saúde, mas ela pode voltar para físio e olha, eu preciso de um planejamento aqui neste momento de vida, eu estou assim, eu preciso adequar isso, mas ela tem esse empoderamento, acho que de poder, ela começa a ter as rédeas da própria vida, de se sentir potente, de se sentir capaz, transformada. Então, é uma cura em outro sentido, né? Sim, com certeza. Ela passa a ser protagonista da própria vida e protagonista do cuidado dela mesmo, né? Porque hoje ela é como a Ju falou, ela se sente, né, curada
através da dança. E Então, ela foi isso pra é muito clínica, importante. ela faz pilates, ela faz funcional, ela faz musculação. E ela percebeu que quanto mais ela cuida, né? Porque vai enfraquecendo os músculos, a miastenia graves, para quem tá ouvindo a gente, para quem não conhece. Quanto mais ela potencializa esses músculos, mais forte ela fica. E assim, desde que ela entrou na associação, ela nunca mais teve crises. Faz 10 anos, ela é formada bailarina, ela é professora de yoga, professora de dançarte, porque é uma das coisas também, lá na associação, a gente tem muitas pessoas com deficiência trabalhando na associação, protagonistas mesmo, os professores. E hoje ela é exemplo para aqueles que chegaram como ela na associação. Então, 10 anos se passaram e essa menina não teve mais crise. Que O bacana. quanto E, essa e ela é uma abordagem- história, né? É. Dentre essas 400 histórias. Bacana. O quanto essa abordagem não é só do físico, a dança não é só o corpo, né? E é essa Exatamente. relação com a mente e com essa potencialidade que se ativa em se sentir motivado, em se sentir capaz, Exatamente. o quanto isso transforma. Outro dia veio uma aluna, né? Paciente da CD, lá na associação. E eu amo conversar com as mães, eu amo conhecer as histórias. Então, eu conheço as histórias de todos os alunos, tal. E aí ela falou assim, olha, a psicóloga que a minha filha passa falou, você precisa ir para a Associação Fernanda Bianchini. Eu acho que você não precisa mais de mim, você precisa ir para a Associação Pra Fernanda lá. Bianchini. Sim. Você tem que entender que o seu lugar é possível você brilhar e iluminar, né? Então, e ela chegou, eu falei assim, quem que te indicou? Ah, minha psicóloga falou que eu não preciso mais dela e que eu precisava vir para cá. E E eu já entendi o Valorizar as recado. capacidades, Eu já né? entendi o também, recado. né? O quanto é um espaço também de socialização. Então, não é algo que é um a um, mas é o quanto eles estarem juntos, dividirem as histórias. Sim. E olha, não sou o único que passa por isso. Como que você está passando? Como... Se você passou, eu consigo Não, passar. essas trocas são fantásticas. Tanto é que agora, né, a minha queridinha, né? Todo mundo fala, é a queridinha da Fernanda, é a Companhia Infanto Juvenil, que é uma companhia que já traz uma vertente nova da Associação Fernanda Bianchini. Então, são 22 crianças e adolescentes com deficiência motora, auditiva, intelectual, visual e sem deficiência. Caramba. Então, é a criança que não tem deficiência empurrando a cadeira de roda daquele que não consegue tocar a cadeira e todos fazendo a bela arte. Então, essa companhia já mostra uma grande diversidade. E cada um aprende de uma forma. Então, vai ter a criança que vai saltar, a criança da cadeira de roda, ela vai elevar o quadril, ela já está saindo o mais alto que ela pode, e todos eles vão dançar fazendo a mesma coisa de uma forma diferente e aprendendo de uma forma diferente dentro da sua realidade. Mas todos vão dançar a mesma coreografia. Então, a gente fala que a Associação Fernanda Bianchini tem um slogan que é lindo, que é o espetáculo que é viver. Porque viver é um grande espetáculo quando a gente sabe dar as oportunidades de potencializar estes talentos, né? Então, quando você vê o trabalho pronto, você fala como é possível, com boa vontade, com criatividade, com amor, com empatia, com compaixão e com tudo aquilo que forma um ser humano com valores ricos. E, Fernanda, você falou uma coisa que chamou bastante minha atenção, que lá no começo você sofreu um pouco de preconceito por conta das mães, né? Por você não ser mãe de pessoa com deficiência. Isso chamou minha atenção porque eu tinha um olhar mais ou menos assim em relação aos profissionais que não tinham filhos com deficiência. Então eu achava, poxa vida, às vezes a gente generaliza, né, no nosso olhar ignorante. E quando eu me tornei terapeuta, eu vi que não é bem assim. Eu tinha um olhar muito apurado para o meu filho, mas eu tenho tanta dificuldade quanto profissionais que não têm filhos com deficiência de atender outras mães. Às vezes, de até mães com filhos que têm a mesma patologia do meu, mas são formas diferentes de sentir. É muito diferente você conseguir realmente se conectar com outra pessoa. Se você não tiver amor, se você não tiver empatia, se não tiver compaixão, você pode ser mãe atípica também. Não vai ter jeito, né? E aí, dentro Eu disso... me considero mãe de todos eles, viu? Ai, que legal! Ai, que bacana. E dentro disso também a gente consegue, pelo menos eu consigo tirar essa expectativa de que às vezes
ter a visão ali, né, sem nenhuma deficiência, é tão limitante quanto não ter a visão. Como que o preconceito limita a gente. E aí, dentro disso, eu queria te fazer uma pergunta de que como que é o ensino de habilidades corporais para pessoas com deficiência visual? Bom, hoje nós adaptamos o método Fernanda Bianchini para todas as deficiências. Então, assim, pensa num método que todos vão aprender, que todos vão chegar aonde nós esperamos, independente de quantas etapas ele vai precisar. Então, o método tem várias etapas. Alguns precisam da primeira, da segunda, da terceira, alguns precisam de 12 etapas, mas todos vão chegar naquele objetivo. Todo método, ele começa com a pessoa aprendendo os movimentos que o corpo é capaz de realizar. Porque no início eles pareciam bonequinhos de porcelana que iam quebrar durinhos, eles não tinham mobilidade, movimentação. Eles faziam todos os movimentos em bloco, principalmente a pessoa com deficiência visual. E aí eu fui ensinando, o que você faz com a mão e o braço esquerdo, com a perna direita. Então, as primeiras coreografias da história da Associação Fernanda Bianchini foi eles criando seus próprios movimentos. Aí, quando eu fui começar o balé clássico propriamente dito, eu comecei com o échappé sauté, né? Que é o escapar saltando. A bailarina tem que saltar abrindo a perna e saltar fechando a perna. E eu falei, para ficar mais fácil o processo de ensino-aprendizagem, imagina que vocês estão saltando fora de um balde, dentro de um balde. E aí a aluna, tia, mas o que é um balde? Eu nunca vi um balde. Então, assim, tudo teve que ser da forma mais concreta possível. Quanto mais eles pudessem tocar, sentir o movimento, sentir o corpo do professor, conectar com histórias, né? Contando histórias, conectar com a natureza. Muitas aulas são feitas em parques. Melhor ficava esse aprendizado. Então, quando eles entendiam o movimento, eles reproduziam. E hoje eu percebo que tem muitos bailarinos profissionais que não são deficientes e que fazem um movimento por repetição. Que não tem a mesma energia, a mesma alma quando estão fazendo. Então, hoje tem professores de grandes companhias aí de balé, tanto é que a gente está indo para Joinville, ensinar pessoas que não têm deficiência também, esse método que vem de dentro, porque muitos bailarinos não aprendem isso. Então, depois de conectado, né, o que meu corpo é capaz de fazer com os movimentos que estão sendo disponíveis aqui para que a gente realize, a gente chama de movimentação consciente. Ele vai ganhar uma movimentação consciente e vai realizar da melhor forma que ele pode realizar aquele movimento. E os braços foi um dos momentos que eu pensei em desistir, porque elas não conseguiam entender a leveza, né, que uma bailarina tem que ter nos braços. As pernas, tudo bem, era aquela coisa firme, de toque, mas os braços não. E foi quando eu pensei em desistir que minha mãe falou para mim, filha, você já conseguiu tanta coisa, um dia você vai entender, né, como ensinar os braços, porque até então elas só dançavam de mãos na cintura, mãos na saia, mãos dadas, mãos cruzadas, arcos de flores, né? Quase que como uma necessidade de um suporte. De um suporte, exatamente. E aí eu pensava, sempre vão falar, bailarinas não enxergam, mas elas não são completas, elas têm suas limitações quando elas dançam, né? E aí, naquela noite, eu sonhei que eu dançava e que eu não tinha braços. Que meus braços eram 2 folhas de palmeiras. E se você vê o vento, quando ele bate na folha de palmeira, parece uma bailarina dançando. Tem movimento. Quando eu conectei, né? Eu podia ter acordado, falado, ai, será que eu vou perder meus braços? Não. Acordei, fui num bosque do lado da minha casa, peguei 2 folhas de palmeiras. E quando eu conectei no braço das bailarinas, elas entendiam que elas não podiam fazer movimentos bruscos, que elas tinham que abraçar a folha de palmeira e alongar a folha de palmeira, como se a ponta da palmeira fosse a ponta do dedo delas. Então, elas se tornaram bailarinas muito mais completas, né? Tanto é que chegou um momento que elas ficaram melhores do que eu. E você sabe que a cena que eu imaginei foram asas. Exatamente. Com aquelas folhas ali, né? Exatamente. Foi isso que aconteceu. Elas ganharam asas para voarem ainda mais no balé clássico. E como eu não era boa, chegou um momento que minhas bailarinas ficaram melhores que eu. E o que um líder faz, né? Quando suas lideradas atingem o seu nível? Você tem que buscar outras possibilidades. Então, foram contratados profissionais melhores do que a Fernanda, né? Do Teatro Municipal de São Paulo, César Albuquerque, Charles Santana, Márcia Bueno, Daniela Sanches, vários outros profissionais
para que elas pudessem hoje estar dançando balés de repertório que eu nunca dancei. Se estivessem dançando fora do país, foram mais de 12 apresentações internacionais que eu também nunca dancei. Então, quando você vê o voo do outro e se alegra, você já entendeu tudo da vida, sim. E, né? Fernanda, como é que as pessoas podem apoiar o trabalho da sua associação? Bom, divulgando a Associação Fernanda Bianchini, seguindo @Associação Fernanda Bianchini no Instagram. A gente está prestes a realizar nosso maior sonho. A gente está construindo um prédio de 6 andares para atendermos 1.200 alunos. Nossa, incrível. Lá no Jabaquara, na frente do metrô Jabaquara. Então, vai ser 100% acessível. Vai ser o prédio mais acessível de São Paulo para as pessoas com deficiência. Ele vai ter todo o mapa tátil. E a gente está precisando de ajuda. Então, quem puder ajudar, lá no nosso Instagram, tem o link da vaquinha. A partir de R$10 as pessoas podem ajudar. E quem quiser comprar um tijolo e deixar o seu nome eternizado à nossa história, tem os tijolos, né? De R$250, de R$1.000 e de R$5.000. E aí o nome fica eternizado na parede principal da associação. E quem quiser comprar salas, também, tá aí, os empresários que, né, puderem nos ajudar. O prédio fica pronto no final deste ano. Então, o ano que vem, que a gente completa 30 anos de história, a gente já vai estar nessa sede nova. Vai ter um teatro para 70 pessoas. Então, muita arte vai Vem pela acontecer frente. naquele espaço mágico. Então, todo mundo pode ajudar. Quem quiser ser voluntário, quem quiser vir aprender o método Fernanda Bianchini para depois poder aplicar esse método. Hoje, até professores de matemática estão vindo fazer o curso, porque eles querem pensar fora da caixinha, assim, sabe? Muito bacana. Então, eu fico muito, muito, muito feliz de ver tudo isso acontecendo. E agradecer toda a equipe, porque sozinhos nós não fazemos nada, Sim, né? Com certeza. Eu sei que vocês estão no final, só quero fazer um adendozinho de uma coisa muito importante da fala da Fernanda. Que tudo começou somente com as pessoas com deficiência visual. E hoje, quando você vê esse crescimento e a inclusão das pessoas típicas junto com as atípicas, o quanto que isso é importante para evitar o capacitismo e o preconceito, porque a hora que você traz todo mundo e você faz essa Uma inclusão de verdade. para as crianças, você está formando essas crianças típicas e atípicas a entender essa variabilidade individual, A os riqueza corpos, é muito grande, a riqueza é muito Você não está grande. integrando, né? Maravilhoso. Você está de fato incluindo. Incluindo. Exatamente. Não, o que a gente faz na associação através da arte é a verdadeira inclusão. Isso eu tenho, assim, plena certeza de que a gente está fazendo a verdadeira inclusão. E esse prédio vem para deixar um legado mesmo, para que a Associação Fernanda Bianchini não acabe com a Fernanda, e sim que fique para que as futuras gerações acreditem e deem oportunidade para que todas as pessoas com deficiência possam se desenvolver e possam estar onde elas quiserem, porque o lugar deles é onde eles quiserem. Se eles quiserem fazer balé, Exatamente. vão fazer balé. Se eles quiserem fazer judô, vão fazer judô. E que a sociedade tem que estar preparada para desenvolver esses talentos e esses potenciais. Com certeza. Fernanda, infelizmente o papo da gente está acabando, mas foi assim, um prazer imenso te receber aqui. Que papo gostoso. A gente ficaria aqui horas e horas conversando com você. Nesse curto período, eu tenho certeza que todas nós aprendemos muito. Eu já saio daqui uma pessoa totalmente transformada. Muito obrigada mesmo pela sua presença. Mas para encerrar, a gente quer que você deixe uma reflexão, uma frase, um conselho que você sentir vontade para o nosso público. Bom, eu queria dizer que a única pessoa que pode impedir o seu sonho de se realizar é você mesmo. As pessoas podem até falar que você não vai conseguir, mas se você internalizar isso, talvez você não consiga. Então, acreditem nos sonhos de vocês. Busquem se conectar com pessoas que também acreditem nesses sonhos e façam verdadeiramente esses sonhos se tornarem realidade. Porque tudo que você precisa para vencer está aí, dentro de cada um de vocês. Ótimo, muito obrigada, Fernanda. E chegamos ao final de mais um episódio do Gente que Pode. Nós gostaríamos de pedir para o nosso público nos acompanhar, curtir, comentar, estar sempre presente nas nossas redes sociais. Agradecer aos nossos patrocinadores, nossos apoiadores. Sem vocês não seria possível estarmos realizando esse programa. E a gente se vê no próximo episódio.